No coração do panteão iorubá existe um orixá cujo amor e lealdade foram tão profundos que ele cortou a própria orelha para provar sua devoção. Mas por que um Deus, reverenciado por sua sabedoria, sacrificaria uma parte de si mesmo por uma deusa? Essa é a história trágica e poderosa de Obanani, o orixá do casamento e da lealdade, que abriu mão da própria identidade para agradar Oxum, a radiante deusa do amor. Seu ato de abnegação não apenas o transformou, ele alterou a própria essência da espiritualidade iorubá. Mas a pergunta permanece: esse sacrifício extremo valeu a pena? Ou o amor de Obanani o levou à autodestruição? O que a sua história realmente nos ensina sobre o preço da lealdade e os perigos da devoção levada ao extremo? Fique até o final, porque a chocante verdade por trás do sacrifício de Obanani vai fazer você se perguntar: o que você estaria disposto a fazer por amor? Então, sente-se e relaxe, porque isto é Mitos Africanos Revelados. Antes de mergulharmos mais fundo na história, tenho uma pergunta rápida para você. Sei que muitos de vocês estão assistindo de diferentes partes do mundo, todos unidos pelo amor à mitologia africana. Por isso, adoraria me reconectar. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga de onde você está assistindo. Estarei na seção de comentários interagindo com vocês. E se você estiver gostando do conteúdo, um like e uma inscrição significariam muito para mim. Certo, vamos voltar à história. Obanani, reverenciado como o orixá do casamento e da lealdade inabalável, era uma divindade de poder silencioso. Diferente do estrondoso Xango ou do sábio Orunmilá, a força de Obanani não vinha do comando ou da força bruta, mas da sua dedicação constante ao vínculo do matrimônio. Ele havia consagrado sua existência à santidade dos votos e à sacralidade do amor. Seu coração, cheio de um afeto profundo, era inteiramente devotado a Oxum, a radiante deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Mas amar Oxum era amar uma deusa que nunca estava realmente sozinha. Outros orixás, atraídos por sua beleza, desejavam sua presença, e nenhum mais do que Xango. Xangô, o impetuoso orixá do trovão e da tempestade, há muito tempo admirava Oxum, encantado por sua graça e espírito flamejante. Suas investidas eram ousadas, descaradas, tentando arrastar o coração de Oxum para o centro de sua tormenta. Oxum, por sua vez, estava dividida. Ela amava Obanani com a pureza de um rio calmo, mas o pulso elétrico da paixão de Xangô ressoava em outra parte de seu coração. Para Obanani, ver Oxum dividida entre dois mundos era uma dor insuportável. Ele observava, impotente, enquanto Oxum, cujas águas douradas antes fluíam em paz, começava a mudar. O brilho vibrante em seus olhos se apagava, sufocado pela tensão provocada pela presença de Xangô. O amor que Obanani havia cultivado parecia ameaçado, corroído por uma força que ele não podia controlar. Foi então que sussurros de uma verdade mais sombria começaram a surgir. O rio do amor entre Oxum e Obanani estava secando, não por negligência, mas pela tensão crescente entre os dois. Os sentimentos de Oxum estavam escorregando, atraídos pelo magnetismo de Xango. Obanani sentia ela escapar de suas mãos, e com ela, o próprio alicerce de sua existência, a devoção que ele havia construído ao longo de eras. Em um momento de pura desesperação, Obanani buscou o conselho do grande Orunmilá, o orixá da sabedoria e do conhecimento. Ao entrar no bosque sagrado onde Orunmilá meditava, sentia o coração pesado de angústia. Orunmilá, começou Obanani com a voz trêmula. Eu amei Oxum por séculos. Dei a ela minha lealdade, minha devoção, meu coração. Mas agora
Agora temo que estou perdendo ela para Xangô. O que devo fazer? O que preciso sacrificar para reconquistar seu amor? Orunmila abriu os olhos e seu olhar ancestral atravessou a alma de Obanani. O caminho do amor é repleto de provações, disse Orunmila com voz grave. A lealdade, embora nobre, pode trazer sofrimento quando não é correspondida. Ainda assim, a verdadeira devoção não exige recompensas. Você deve decidir o que está disposto a perder por amor. Se seu coração clama por provar sua lealdade, então esteja preparado para abrir mão daquilo que mais valoriza. As palavras pairaram no ar, como um presságio sombrio. Obanani sabia que o preço da lealdade era alto, mas não estava preparado para o sacrifício que faria em breve. No dia seguinte, nas águas sagradas onde Oxum costumava se banhar, Obanani a encontrou, sua forma dourada cintilando sob o sol. A tristeza em seus olhos era inconfundível. Ela também sentia o chamado das investidas ardentes de Xangô. Os rios já não eram tão vibrantes quanto antes, e a luz dourada nos olhos de Oxum parecia encoberta. Oxum, disse Obanani suavemente, aproximando-se. Não suporto ver você dividida entre dois mundos. Eu daria qualquer coisa para restaurar nosso amor, para mostrar que meu coração permanece fiel, não importa o custo. Os olhos de Oxum se encheram de tristeza ao encará-lo. Obanani, você sempre foi leal, mas o amor nem sempre é uma escolha simples. O fogo de Xangô me chama de formas que não consigo ignorar. Não quero te ferir, mas também não posso negar o que desperta em minha alma. O coração de Obanani se partiu, mas naquele momento de dor, ele compreendeu. Se ela não podia escolher entre os dois, então ele mesmo tomaria a responsabilidade de provar seu amor, além de qualquer dúvida, além de qualquer questionamento. Sem dizer mais uma palavra, ele ergueu a mão e, com um único movimento preciso, cortou sua própria orelha, oferecendo-a a Oxum como símbolo de seu sacrifício. Que isso seja meu presente para você, sussurrou ele. Minha orelha, minha escuta, minha capacidade de ouvir. Você e seu coração. Pegue, Oxum, como lembrança de que jamais me afastarei de você, custe o que custar. Oxum ficou em silêncio, chocada, enquanto Obanani caía de joelhos. O sangue escorria da ferida, mas não era a dor física que o torturava. Era o peso do que ele havia oferecido. Ele havia entregue uma parte de si mesmo, um símbolo de sua sabedoria, de sua habilidade de ouvir o mundo. Oxum, com lágrimas transbordando nos olhos, olhou para a orelha cortada, depois para a devoção inabalável de Obanani. Sentiu algo se mover dentro de si, uma onda de emoções profundas demais para serem ignoradas. Obanani, ela sussurrou, esse é um sacrifício além de qualquer um que já conheci. Eu jamais esquecerei o que você fez, mas saiba disto, o amor não pode ser forçado. Você demonstrou sua lealdade, mas o caminho do meu coração é só meu para seguir. Obanani, em sua dor e devoção, apenas assentiu, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, seu amor por Oxum jamais vacilaria. As águas do rio voltaram a fluir, não com alegria, mas com a compreensão agridoce de que o amor, mesmo em sua forma mais dolorosa, tem o poder de mudar tudo. Os dias se passaram, mas o peso do sacrifício de Obanani nunca o abandonou. A dor em seu coração permaneceu, como um lembrete constante do que ele havia perdido. Os deuses, por mais poderosos que fossem, não apenas testemunharam seu sacrifício, eles sentiram suas reverberações. Cada divindade, do poderoso Xangô ao gentil Orunmila, sabia que Obanani havia cruzado um limite, um ponto sem retorno. Para Oxum, o sacrifício tocou profundamente sua alma.
Ela não podia negar a intensidade do amor de Obanani, e ainda assim, seu coração continuava dividido com a presença de Xangô. Ela caminhava sobre a linha tênue entre dois mundos, sem saber verdadeiramente onde seu coração queria repousar. Visitava a margem do rio todos os dias, o mesmo lugar onde passara tantas horas felizes ao lado de Obanani. Agora, as águas giravam com uma corrente melancólica. Então, numa noite fatídica, ela o viu. Obanani estava à beira d'água, sua pele dourada refletindo a luz morrente do sol. A perda da orelha era agora uma marca permanente, um sinal de sua devoção e sacrifício. Seu corpo parecia menor, mais frágil, como se o peso da decisão tivesse drenado algo vital dentro dele. Mas não havia arrependimento em seus olhos, apenas amor. Oxum, disse ele, com a voz rouca, porém firme, eu te dei minha orelha, minha lealdade, meu coração. O que mais você quer de mim? O coração de Oxum apertou. Ela já havia visto muitos deuses, seus poderes, fraquezas, paixões e quedas, mas a devoção de Obanani era diferente de tudo que já presenciara. Era crua, pura e inabalável. Nunca sentira tamanha dor em seu próprio coração. Eu nunca pedi esse sacrifício, Obanani, respondeu suavemente. Seu amor nunca esteve em dúvida, mas agora eu não sei o que fazer com aquilo que você me deu. O amor não é simples. Você entregou sua orelha, mas temo que tenha perdido muito mais do que isso. Obanani se manteve ereto, apesar da dor. Eu dei o que me foi pedido, e se esse é o preço da lealdade, eu o pagarei. Se preciso for, permanecerei ao seu lado, mesmo que como a sombra do Deus que um dia fui. Jamais a deixarei. Naquele momento, Oxum entendeu. Não se tratava da orelha, não se tratava do sacrifício. Tratava-se da profundidade do amor de Obanani, das distâncias que ele estava disposto a percorrer para provar que o amor valia tudo, até mesmo o divino. E, nessa compreensão, algo mudou dentro dela. Mas, enquanto essa realização nascia no coração de Oxum, outra força começava a se agitar no ar. Os deuses observavam com o fôlego suspenso. O sacrifício de Obanani havia colocado algo em movimento, algo que não poderia ser desfeito. De repente, os ventos se intensificaram e a terra tremeu. Uma luz dourada intensa envolveu Obanani, ofuscante em sua intensidade. Seu corpo começou a se alterar, como se as forças divinas estivessem reagindo ao seu sacrifício. Os orixás sentiram a transformação de um Deus que havia dado tudo por amor. Obanani gritou enquanto a luz divina o atravessava. Seu corpo se contorcia, sua forma se dobrava e se moldava de maneiras que pareciam contra a natureza. A dor de seu sacrifício, antes apenas emocional, tornava-se física. Era como se sua própria essência estivesse sendo despedaçada e recriada. Os deuses assistiam, silenciosos, enquanto a luz diminuía, revelando uma nova forma onde antes estava Obanani. Seu corpo ainda era dourado, mas agora brilhava com um novo poder. Sua aparência, antes elegante e majestosa, tornara-se etérea, quase fluida. Sua aura dourada pulsava, resplandecendo como as águas da própria Oxum. Mas seu rosto carregava uma tristeza profunda, pois o preço que pagara não era apenas físico, era eterno. Sua transformação o tornara algo mais e algo menos. Um Deus agora marcado para sempre por sua devoção, um testemunho vivo das complexidades do amor, da lealdade e do sacrifício. Oxum, parada à beira do rio, observava em reverência e tristeza. Ela sempre conhecera Obanani como o Deus da lealdade, mas agora o via sob uma nova luz. Seu sacrifício o ligara a ela de maneiras que ela jamais poderia ter previsto. E mesmo assim, não podia negar que a transformação o havia mudado. Teria sido para melhor? Ou ele havia se tornado irreconhecível
em sua tentativa de provar seu amor. Quando a luz divina finalmente desapareceu, Obanani ficou diante de Oxum, agora eternamente transformado. Sua voz era baixa, mas firme. Já não sou mais o Deus que um dia fui. Sacrifiquei uma parte de mim por você, Oxum, mas saiba disto, minha lealdade permanece. Sou seu, como sempre fui. Minha devoção é eterna. Oxum, ainda perdida diante da magnitude do que acabara de testemunhar, apenas assentiu. Ela compreendia que a transformação de Obanani era fruto do sacrifício, mas não sabia o que isso significava para o futuro dos dois. As águas do rio giravam, espelhando seu conflito interior. Ela também conseguiria amar com tamanha profundidade? Seria possível se entregar assim, sem reservas? E os deuses acima observavam em silêncio, conscientes de que aquele momento se tornaria lenda. O sacrifício de Obanani criara ondas que ecoariam pelos céus, marcando para sempre um capítulo da história divina que jamais seria esquecido. Os dias que se seguiram à transformação de Obanani foram pesados de silêncio. O rio que antes corria alegre pelo domínio de Oxum, agora parecia distante, suas águas refletindo o tumulto interior de ambos os deuses. Oxum, embora tivesse presenciado a profundidade do amor de Obanani, sentia-se incerta quanto ao laço que os unia. O sacrifício dele viera com um preço que ela ainda não compreendia por completo. As águas douradas que antes fluíam entre eles haviam se tornado turvas, ainda belas, mas perigosas. Oxum, deusa do amor e da beleza, estava dividida. Ela sempre admirara a lealdade e devoção de Obanani, desde o momento em que ele jurara fidelidade a ela. Mas aquele ato extremo deixara mais perguntas do que respostas. Como poderia ela continuar vivendo uma vida de liberdade e amor, quando Obanani agora se tornara parte dela de maneira tão absoluta? Numa tarde, enquanto o sol se escondia além do horizonte, Oxum permaneceu na margem do rio. A brisa suave trazia o perfume de mel e flores silvestres, mas não havia alegria no ar. Obanani não lhe falava há dias, e mesmo sem vê-lo, ela sentia sua presença à distância, como se ele estivesse esperando que ela fosse até ele, esperando que ela reconhecesse a transformação que ele havia sofrido. Mas como poderia ela fazer isso? À distância, ela o viu. Obanani estava à beira d'água, sua forma cintilando com um brilho sobrenatural. Sua aura dourada era mais intensa do que nunca, mas sua expressão era indecifrável. Seus olhos, antes vibrantes, que haviam brilhado com a intensidade de seu amor por Oxum, agora pareciam distantes, como se algo essencial tivesse se perdido na transformação. Oxum, disse Obanani, em tom sereno, sua voz cruzando as águas como um sussurro divino. Eu dei tudo por você. Já não sou o Deus que fui um dia, mas meu coração, minha lealdade, permanecem os mesmos. Você me aceitará mesmo assim? O coração de Oxum apertou. Ela se aproximou lentamente, seus passos suaves como vento sobre terra sagrada. Ela viu a dor gravada no rosto dele, o peso do sacrifício curvando-lhe a alma. O amor que antes fluía com leveza, agora parecia tenso, carregado pelas consequências de uma devoção absoluta. Você deu tanto, Obanani, disse Oxum, a voz doce, mas embebida de tristeza. Mas temo que, ao dar tanto, você tenha perdido a si mesmo. O que resta de você agora? Pode realmente ser feliz, aprisionado pelo próprio sacrifício? Obanani olhou para as mãos douradas, as mesmas que um dia haviam tecido juramentos de fidelidade. Eu ainda sou Obanani, respondeu, com a voz trêmula. Mas não sou o mesmo. O sacrifício que fiz não foi apenas por você, Oxum. Foi pela própria ideia de amor e lealdade. E agora percebo que a lealdade, embora nobre, pode cegar. Pode transformar o amor em prisão.
e a devoção em fardo. Oxum sentiu o coração afundar. Ela sempre acreditara no amor como uma força livre, fluida, algo a ser celebrado, nunca acorrentado. Ela nunca pedira tal sacrifício, mas ali estava ele, entre os dois, como uma pedra imensa e imóvel. Mas você nunca precisou mudar, Oba Nani, ela sussurrou. Seu amor sempre foi suficiente para mim. Você não precisava se perder para prová-lo. Os olhos de Oba Nani encontraram os dela. E neles, Oxum viu não apenas dor, mas uma compreensão silenciosa. Ele havia renunciado a algo insubstituível, mas agora compreendia o verdadeiro custo de sua devoção. Sua lealdade fora sua força, mas também sua fraqueza. Ele cruzara uma linha que jamais poderia ser desfeita. O amor, em sua forma mais pura, deveria ser uma escolha, um laço mútuo. Mas, ao tentar provar esse amor, Oba Nani perdera justamente o que o tornava belo. Eu entendo agora, disse ele, a voz pesada com a revelação. O amor não é uma transação. Não se trata de dar tudo para provar algo. É sobre dois corações que se encontram em harmonia, ambos dispostos a doar, mas nunca ao custo da própria alma. Oxum se aproximou, sua pele dourada brilhando sob a luz da lua. Ela tocou o ombro dele, sentindo o calor de sua essência divina. Oba Nani, você me ensinou algo valioso. O amor é um presente, mas não pode ser oferecido de forma a consumir quem o dá. Você precisa reencontrar a si mesmo. Só então poderemos compartilhar o amor que ambos merecemos. Oba Nani olhou para ela, seus olhos dourados, cheios de gratidão e tristeza. Eu vou, disse suavemente. Vou reencontrar meu caminho, e quando isso acontecer, serei novamente o Deus do amor e da lealdade, mas desta vez com um coração que conhece o próprio valor. À medida que a noite se alongava, o rio ao lado deles começou a fluir com mais liberdade. A tensão entre os dois se dissipava, substituída por um entendimento silencioso. O sacrifício de Oba Nani não fora em vão. Tinha ensinado a ambos uma lição valiosa. A lealdade não é sobre perder-se, mas sobre saber quando permanecer firme e quando recuar. O amor, o verdadeiro amor, é equilíbrio. As estrelas brilhavam acima, e pela primeira vez em muito tempo, Oba Nani e Oxum sentiram o peso do mundo desaparecer dos ombros. O caminho à frente era incerto, mas algo era claro. O amor deles, ainda que marcado por cicatrizes, continuava forte. Os dias que seguiram a transformação de Oba Nani foram de profunda reflexão entre os deuses. O universo parecia conter o fôlego, como se respeitasse o peso de um sacrifício tão profundo. Nos céus, os orixas se reuniram, cada um meditando sobre o que havia testemunhado. A devoção de Oba Nani abalara até os mais poderosos. Xangô, o deus do trovão, sentado em seu grande salão, franziu a testa, pensativo. Ele entregou sua orelha, murmurou Xangô. Mas o que ele realmente ganhou com isso? Orunmila, o orixa da sabedoria e do conhecimento, assentiu com gravidade. Ele ganhou entendimento. Amor e lealdade não são apenas presentes a serem dados sem pensar. São escolhas, pesadas de responsabilidade. O sacrifício de Oba Nani não foi em vão. Ele nos ensinou que a lealdade, quando levada ao extremo, pode destruir até o coração mais forte. E, no reino distante dos ancestrais, onde espíritos de deuses imortais se entrelaçam, a história de Oba Nani começou a se espalhar, sussurrada entre o povo, transmitida por gerações, como um conto de advertência, contada nas aldeias, entre os anciãos e as crianças, em canções e rituais. Uma história que moldaria a compreensão do amor e da lealdade na espiritualidade iorubá, por séculos. De volta ao domínio do rio, Oba Nani e Oxum estavam lado a lado, observando as águas fluírem novamente com liberdade.
As águas antes turvas agora brilhavam com uma clareza que há muito não se via. A transformação de Obanani não apenas o havia mudado, ela purificara a terra, trazendo equilíbrio onde antes havia caos. Obanani aprendeu que o amor, por mais belo e poderoso que fosse, não deveria custar a perda de si mesmo. A lealdade não é sacrifício por sacrifício, é equilíbrio, respeito e compreensão. Sua devoção por Oxum fora sua força, mas também sua queda. E, ao aprender essa lição, ele se tornou um Deus mais sábio e compassivo. Oxum também aprendeu com a jornada que viveram. Ela viu que o amor não pode ser exigido nem provado através de atos extremos. O amor não é uma corrente, é um laço entre duas almas que se apoiam e não se consomem. Ela compreendeu que o sacrifício de Obanani, embora poderoso, era também um sinal de que o amor deve ser cultivado, não sacrificado no altar da devoção. Os anos passaram e Obanani continuou como o Deus da lealdade. Mas agora ele era diferente. Mais do que um símbolo de devoção, ele se tornara uma lição viva sobre equilíbrio. Os deuses vinham até ele em busca de conselho, pedindo sabedoria sobre o amor e a lealdade, sabendo que ele carregava o peso de sua própria experiência. Um dia, um jovem deus o procurou com uma pergunta. O deus estava aflito, dividido entre o amor e o dever, sem saber até onde deveria ir em sua devoção. Obanani olhou para o jovem, sua aura dourada brilhando suavemente ao cair da tarde. "Diga-me", perguntou o jovem, "o que significa de verdade ser leal? Até onde devo ir para provar minha devoção?" Obanani sorriu, um sorriso suave e cheio de sabedoria. Colocou a mão sobre o ombro do jovem Deus e respondeu: "A lealdade não é provar seu valor aos outros, é compreender o seu próprio valor. A verdadeira lealdade nasce do amor, mas deve ser equilibrada com sabedoria. O amor nunca deve pedir que você se perca de si mesmo. Quando você é leal a alguém, deve ser leal a si mesmo também." O jovem Deus escutou com atenção, absorvendo cada palavra de Obanani. Era uma lição que carregaria por toda a eternidade. Com o passar dos séculos, a história de Obanani se tornou um pilar dos ensinamentos espirituais iorubás. Seu conto era um lembrete de que amor e lealdade não são apenas qualidades divinas, são experiências humanas que exigem compreensão e respeito. O equilíbrio entre o sacrifício e a preservação de si mesmo tornou-se um tema central da filosofia iorubá, moldando a forma como as pessoas compreendem os relacionamentos, a família e a comunidade. Nas aldeias, o mito de Obanani era contado às crianças como uma história de amor, sacrifício e sabedoria, mas também era uma lição sobre conhecer os próprios limites, entender as consequências da devoção e a importância de honrar tanto o outro quanto a si mesmo. O mito de Obanani é mais do que apenas uma história de sacrifício. É uma exploração profunda das complexidades do amor, da lealdade e do valor próprio. Na espiritualidade iorubá, os deuses são vistos como personificações de diferentes qualidades e experiências humanas. Obanani representa o ideal de lealdade, mas sua história também serve como um conto de advertência sobre os perigos da devoção quando levada aos extremos. Este mito tem um significado cultural profundo, pois ensina que o amor, embora poderoso e transcendental, deve ser abordado com equilíbrio e sabedoria. Não se trata de sacrificar a si mesmo cegamente por outro, mas de encontrar harmonia nos relacionamentos e entender que o amor deve ser mútuo e nutritivo. O sacrifício de Obanani serve como um lembrete de que a lealdade, embora nobre, nunca deve vir à custa da identidade ou do bem-estar de alguém. Na cultura iorubá,
As lições do sacrifício de Oba Nani foram transmitidas de geração em geração, moldando a maneira como as pessoas veem a lealdade, o amor e os limites pessoais. Serve como uma base para entender as complexidades dos relacionamentos humanos, enfatizando que a verdadeira devoção não é sobre martírio, mas sobre respeito e compreensão mútuos. Agora que você aprendeu sobre a trágica e transformadora história de Oba Nani, quero saber de você. Qual mitologia africana você gostaria que eu explorasse a seguir? Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes do rico repertório dos mitos africanos. Obrigado por assistir e lembre-se, o amor e a lealdade são poderosos, mas o equilíbrio é a chave.